Fala galera, chegamos aqui no Peru e a nossa primeira parada é em Cusco. Então acompanhe aqui com a gente, vamos conhecer um pouquinho da cidade. Aqui na Praça de Armas, Plaza de Armas, chamada aqui em Cusco. Antigamente, na época do povo Quechua, antes da colonização espanhola, era um pântano, e quando os espanhóis colonizaram, eles começaram a querer impor a arquitetura e o estilo arquitetônico espanhol, que aí a gente consegue ver todas essas construções, a catedral. Aqui ao redor temos diversas igrejas que a gente consegue ver o topo, ali ao fundo também, os arcos, todas as construções da época colonial. E na verdade tem um pouco de confusão com o termo Inca, porque a população de antigamente daqui da cidade era chamada de Quechua. Inca é apenas a figura maior, é como a autoridade máxima, né, da população. Máxima, sim. Então era como se fosse o soberano, era quem governava a cidade. E na verdade os Incas, que são, a gente generaliza, né, como todos, na verdade são os Quechuas. Exato, e durante a história da população, a história de Cusco, tiveram ao todo 14 Incas, que são os soberanos da população. E é legal se falar que a população Quechua já tinha naquela época uma tecnologia para construção muito mais avançada do que os espanhóis imaginavam. Eles começaram a querer impor todo o estilo arquitetônico e de construções coloniais espanhóis aqui na região, destruindo todas as construções da população. E quando teve o primeiro terremoto aqui na região, todas as obras, todas as construções espanholas foram para baixo. E com isso eles começaram a dar mais valor para as construções quechuas e pararam de destruir. E aí eles começaram a aproveitar as fundações que eles já tinham da população local e construir as suas edificações em cima. Essa aqui, a catedral, por exemplo, é um grande exemplo disso. E ela é uma obra gigantesca, a gente conseguiu entrar e fazer uma visitação aí dentro, porém não pode nem filmar, nem tirar foto, então é maravilhoso, é algo incrível que quem tiver oportunidade vale a pena conhecer. Infelizmente a gente não pode mostrar imagens, mas fica aí a curiosidade para vocês. Essa obra foi totalmente construída sobre as fundações e tecnologia de construção Quechua. Então está de pé até hoje e sobreviveu a 2 terremotos que tiveram na região. Pachamama significa em Quechua Mãe Terra. Mãe Terra é a principal crença da população Quechua, que significa terra, montanha, ar, água, constelação, estrelas, enfim, todas essas coisas são as principais crenças da população Quechua, que com a colonização espanhola começou a ser um pouquinho deturpada. Eles quiseram impor um pouco do simbolismo de imagens que eles acreditavam para a população, e com isso eles criaram uma espécie de Cristo, um santo para a população também, que se tornou uma outra crença, combinando aí com Pachamama. E toda a base aqui da catedral, da Sagrada Família, que fica ao outro lado, e daqui do Triunfo, Igreja do Triunfo, estão sob fundações do imperador Wiracocha, da região Quechua. Essas construções foram feitas desde 1560 a 1664. E a nossa viagem aqui pelo Peru está sendo em parceria com a Peru Grand Travel, que é uma agência que está dando todo o suporte para a gente e contando um pouco da história de Peru,
E todas essas pedras aqui eram polidas com essa pedra chamada Hiwaya, uma pedra muito dura. Então, aquelas pedras mais rústicas se transformavam em pedras trabalhadas para trabalhar como se fossem blocos intertravados para as construções mais importantes. Tudo por conta dessa pedra aqui, Hiwaya, uma pedra muito dura que era utilizada para fazer o polimento. E esse aqui é o Oriconcha. Ori quer dizer ouro e Concha, templo, ou seja, o templo do ouro Inca. E olha esse tipo de construção, que incrível. Aqui são nichos perfeitos para colocação de itens ornamentais em ouro que eles utilizavam. E aqui dentro do Templo do Trovão, olha o nível de perfeição, de simetria. Aqui a gente subindo, a gente consegue enxergar todas as outras janelas, vamos dizer assim, dos outros templos. Tudo perfeitamente simétrico. E para vocês terem uma ideia do nível de perfeição, de detalhamento das construções incas, olha isso aqui. Aqui a gente tem uma pedra, é a menor pedra desse templo, que foi colocada, lapidada, tamanho perfeito para não perder a originalidade e a qualidade da construção. A gente consegue notar algumas pedras danificadas aqui, tudo isso aqui porque os espanhóis, a ganância dos espanhóis na época da colonização, fizeram com que eles retirassem tudo. Eles arrancaram todo o revestimento de ouro de toda a edificação do templo para levar para a Espanha. Aqui a gente consegue ver alguns tipos de encaixes. Todas essas pedras eles traziam das montanhas em cima de troncos e pedras cilíndricas e puxando com cordas. Então não foram os ETs, para quem acreditava. Todas elas foram trabalhadas com aquela pedrinha pequena de polimento que eu mostrei para vocês agora há pouco. Olha o nível de detalhamento. Olha esse aqui, por exemplo, para diversos tipos de uso. Aqui como se fosse uma calha para passar água, escoamento de água. Todas as pedras trabalhavam sempre travadas. E essa aqui é uma porta doble ramba, que chama, que ela tem 2 encaixes. E quando a gente tem esse tipo de pedra, significa que a gente está entrando, ingressando num ambiente sagrado. E olha que incrível esse bloco aqui com 14 ângulos, trabalhado em um único bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Incrível. O tamanho desse bloco, imagina para eles lapidarem tudo com aquela pedrinha que eu mostrei. É muita tecnologia para aquela época. E falando um pouquinho sobre a trilogia andina, vou mostrar para vocês um exemplo aqui no templo de Coriconcha. Então a trilogia andina é representada por 3 deuses: Hanampacha, Caipacha e Urrupacha. E Hanampacha é o Condor, que a gente tem aqui mais em cima, aqui que a gente consegue ver. Caipacha é o Puma, aqui. E Urrupacha, a serpente. Muito legal. Tudo isso aqui no Coriconcha, Templo de Ouro.